Concedo a palavra agora ao doutor Alexandre Gustavo de Melo Franco Bahia, que falará pelo Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual, tendo também 10 minutos para suas sustentações orais. Sustentação oral. Excelentíssimo senhor ministro Celso de Mello, ministro Fachin, relatores das duas ações que nós estamos tratando, ministras e ministros, boa tarde. A grande questão que nós temos que discutir aqui hoje, ela parece simples, quando na verdade o que nós temos a falar é o que uma Constituição realmente constitui, o que uma Constituição realmente vale, o que essa normativa realmente impõe para nós. Essa é uma questão que foi tratada, por exemplo, pelo professor Marcelo Catone, titular de Direito Constitucional da UFMG, em que ele vai justamente questionar qual que é a força normativa de uma Constituição, que projeto é esse que nós estamos construindo desde 1988. E aí esse é o ponto sobre o qual eu vou me debruçar aqui. Afinal de contas, essa é uma Constituição que trouxe para nós o maior período de estabilidade e desenvolvimento democrático que nós já tivemos notícia desde a fundação da República. Em nenhum outro momento nós tivemos tanta liberdade e direitos fundamentais como temos agora, desde 88. Essa Constituição que diz lá no seu artigo 3º sobre os objetivos da República, que é o objetivo da República constituir uma sociedade livre, justa e solidária, que também é o objetivo da República promover o bem de todos, sem discriminação de cor, raça, sexo e quaisquer outras formas de discriminação. Portanto, é um conceito bem aberto e que deve ser preenchido à medida em que nós vamos nos descobrindo novos direitos e novos sujeitos de direito. Foi assim que essa Egrégia Corte reconheceu, por exemplo, a união estável de pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Um direito que não está previsto na Constituição expressamente, mas que decorre, como vai dizer o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, da interpretação dessa mesma Constituição. De outro lado, esse mesmo parágrafo 2º do artigo 5º também diz que a Constituição, como projeto aberto de inclusão de novos direitos, ela pode abarcar novos direitos através de normas internacionais de direitos humanos. E aí, nesse sentido, é a segunda parte da minha fala. Eu queria, só antes disso, lembrar também que as proteções especiais que o legislador brasileiro criou, por exemplo, para mulheres, idosos, crianças, adolescentes e religiosos, não constam como mandato expresso na Constituição Federal. Em nenhum momento a Constituição diz que se deveria proteger expressamente, através de crime, mulheres, com penas, mulheres, idosos, crianças, adolescentes. No entanto, haja vista que existe um modus operandi específico dessa violência, uma razão específica para essa violência, então existe um telos, existe um modus, o legislador então criou uma proteção especial para mulheres, para crianças, idosos, absolutamente corretos, já haja vista que nós infelizmente ainda precisamos desse tipo de legislação. O melhor seria se nós não precisássemos desse tipo de legislação, mas infelizmente não é o caso. O que nós temos, então, com relação à minoria LGBT é, portanto, uma violência que tem um modus específico e um telos específico, da mesma forma que existe para as outras minorias que eu citei. No entanto, o que nós vamos ter nesse caso é uma proteção deficiente. Nem se diga que o Congresso Nacional discute essa matéria, porque é absolutamente desarrazoado que um projeto de lei que entrou no Congresso em 2001 e que foi arquivado em 2014 e que, no primeiro momento, entrou no projeto de novo Código Penal, mas já saiu, e saiu debates do próprio Congresso justamente para permitir que o projeto avançasse, porque enquanto isso estivesse no projeto, o que foi dito, esse projeto não avançaria, então já foi retirado. Não é? Isso, infelizmente, não foi mencionado pelo Senado. Logo, o artigo 3º da Constituição, quando fala da proteção contra qualquer forma de discriminação, o inciso 41 do artigo 5º, tantas vezes mencionado aqui, que fala que o Estado brasileiro tem que punir formas atentatórias aos direitos fundamentais. O próprio parágrafo 2º do artigo 5º, que dá esse caráter aberto para a Constituição, vão mostrar que o Estado brasileiro está numa situação de inconstitucionalidade por omissão. Outro lado, o artigo 4º, inciso 2º dessa mesma Constituição, fala como o Brasil deve se comportar nas suas relações internacionais e diz que nós devemos dar prioridade aos direitos humanos. E aí essa é a segunda parte da minha fala. Ora, se
como essa egrégia corte já decidiu aqui, anos atrás, a respeito da prisão civil depositária infiel, que reconheceu o status de supralegalidade às normas internacionais de direitos humanos, o Brasil propõe, muitas vezes, internacionalmente, ou pelo menos ele subscreve uma série de documentos internacionais que instam os países a criar tais mecanismos. Não é demais lembrar que a Lei Maria da Penha só surgiu no Brasil porque o Brasil foi chamado a atenção pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Né? E aí, nesse sentido, eu queria citar alguns desses documentos que expressamente mostram que existe uma omissão que não é uma questão de interpretação, mas é uma omissão em que, especificamente, isso está sendo dito em fóruns internacionais dos quais o Brasil é signatário. O Pacto São Racial da Costa Rica, no seu artigo 29, que fala como os direitos humanos têm que ser interpretados de maneira ampla e aberta. Nisso, a Constituição brasileira já é muito mais avançada, por causa do artigo 5º, parágrafo 2º. A Resolução 2435 de 2008 da OEA, resolução esta que vem sendo repetida todos os anos nessa mesma Assembleia da OEA, em que a resolução diz que o Brasil é o propositor original dessa resolução, no qual essa resolução diz: os Estados-parte devem assegurar a prevenção, a investigação e a proteção adequadas para a minoria LGBT. Isso nós não temos. Foi citado que o caso da Dandara foi julgado. Que bom, mas na verdade ela é uma entre milhares de outros casos que jamais chegaram aos tribunais. Essa obrigação objetiva imposta pela resolução da OEA, ela também é repetida pela ONU numa declaração de 2008, ela é repetida também pela ONU através do Conselho de Direitos Humanos, a mesma dicção, a obrigação dos Estados-parte criarem mecanismos para proteção, investigação e punição. Ela também é repetida pela ONU em 2012, num documento chamado Nascidos Livres e Iguais, Born Free and Equal. Ela é citada, mais uma vez, aparece pela OEA em 2013, numa convenção, do qual o Brasil também é signatário, a Convenção Interamericana contra o Racismo e Formas Conexas de Discriminação, e como forma conexa de discriminação ao racismo, o que é muito importante para essa ação, a OEA fala sobre a necessidade dos Estados adotarem medidas de proteção. Por fim, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2016, na opinião consultiva número 24, ela vai falar sobre, por exemplo, entre outras coisas, a atenção que deve ser dada à população trans por causa da violência. Eu lembro aqui o julgamento do habeas corpus 126-107, em que o excelentíssimo ministro Lewandowski fala, o debate era sobre a conversão de prisão preventiva de mulheres grávidas em prisão domiciliar. E o ministro Lewandowski fala da obrigação dos tribunais brasileiros de levar em consideração as normas internacionais de direitos humanos ao tomarem suas decisões. Nesse sentido, já foi mencionado que mais de 60 países possuem legislações desse tipo, e é importante esse dado ser colocado, porque muitas vezes isso é falado para nós que defendemos essa questão como se nós estivéssemos inventando alguma jabuticaba, quer dizer, que nós estivéssemos inventando alguma coisa muito exótica. Foi lembrado o caso dos Estados Unidos, mas eu queria lembrar de uma lei bem próxima da gente, que é a lei do Chile, que é a lei Zamudio, que é uma lei que foi criada justamente por um caso de homofobia. E aí nós temos países tão diversos que adotam legislações assim, e além dos que já foram citados, eu queria só citar, por exemplo, a Albânia, um país de pouquíssima tradição democrática e, no entanto, possui uma legislação desse tipo. Com relação ao cabimento da ação, principalmente aí no caso do mandado de junção, eu queria lembrar que este STF, esse tribunal, através da iniciativa originalmente do excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, dá ao mandado de junção um efeito para além da equiparação que ele tinha com a ADO. E isso reverberou no Congresso Nacional com a aprovação da legislação que regulamenta o mandado de junção. Eu queria realmente chamar a atenção dessa Corte no sentido de que o mandado de junção ele serve justamente para quando não há lei, mesmo quando a Constituição expressamente diz que é necessária a lei. O excelentíssimo ministro Gilmar Mendes fez isso com relação à lei de greve, em que a Constituição diz que a greve será regulamentada através de lei, e, no entanto, este tribunal reconheceu a mora do Congresso Nacional e determinou a criação de uma legislação provisória até que o Congresso legislasse, coisa que não aconteceu até os dias de hoje. E, por falar em omissão,
Foi decidido nessa Corte em 2011 sobre união afetiva e até hoje o Congresso Nacional não legislou a respeito. Ele poderia ter legislado contra, mas ele simplesmente não fez nada, porque infelizmente nós padecemos de uma séria crise da democracia representativa em que partidos não tomam partido. E aí é o que nós pedimos a essa Egrégia Corte, que exerça seu papel contra-majoritário e reconheça, pelo menos, que existe a omissão do Congresso Nacional em legislar, porque as vidas e a integridade física e moral de pessoas LGBT dependem desse reconhecimento. Obrigado. Obrigado, Vossa Excelência.